Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Grenal dos treinadores, Roger Machado versus Renato Portaluppi. O que será que vai acontecer nesse clássico 4-4-3? Sim, o clássico Grenal é o único do mundo que a gente conta em números. Pois bem, as escalações, as dúvidas, as certezas e a minha projeção. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Gente, é um dos grenais mais tensos dos últimos anos. O Grêmio até poderia estar numa condição até pior, mas depois dos últimos resultados até deu uma reagida e ainda corre risco de rebaixamento, mas não está ali na beira da zona do rebaixamento, que poderia ser um complicador, né? O Grenal de 2021 ele foi determinante nesse sentido, né? O Inter se vangloria até hoje por ter rebaixado o Grêmio naquele clássico com o gol do Tyson. E, na verdade, assim, né, não é um jogo que rebaixa, né? Mas ali o Inter ajudou a afundar a situação gremista. Como em outros momentos, né, o Grêmio também fez isso com o arquirrival. Nesse momento, nós temos um ingrediente que ele é absolutamente diferencial. Nós estamos falando de um ídolo, de um jogador muito identificado, um treinador, uma pessoa muito identificado com o Grêmio treinando o Inter, no seu primeiro clássico. O Roger e o vice de futebol Antônio Brum botou uma lenha na fogueira aí durante a semana, dizendo que o Roger nunca foi ídolo, que naquele time glorioso dos anos 90 ele foi um mero coadjuvante. Eu discordo, assim, frontalmente do Brum, até por eu tenho uma relação pessoal com o Roger, né? A gente se criou no mesmo bairro, então eu conheci a família do Roger, eu sei do caráter, da retidão do Roger, e isso, já digo para vocês que isso prejudica a minha análise, porque eu tenho uma estima muito grande pelo Roger. Ele fez a escolha dele, né, profissional, eu não posso julgar, né, cada um sabe de si, mas isso, pelo menos para mim, né, só posso falar por mim, não apaguem de maneira alguma tudo que o Roger já fez pelo Grêmio. E também as pessoas esquecem, né, a última saída dele, quando ele treina um Grêmio com um dos piores times dos últimos anos, talvez da história do Grêmio, naquele Grêmio da Série B. Vocês vejam o Santos aí com dificuldade para subir, o Grêmio foi daquela mesma forma e subiria com o Roger. Mas aí, faltando poucas rodadas, o Romildo Bolzan resolve tirar o Roger e botar o Renato, para que o Renato confirmasse o acesso. Como se o Roger não fosse confirmar. E mesmo assim, ele aplica um 3-0 em pleno Beira-Rio e ganha o Campeonato Gaúcho. Então, assim, o Roger não foi bem tratado da última vez. E, cara, cada um é cada um, né? Então, a gente não sabe como isso se desenrolou lá naquele momento. Ele fez a sua escolha, está treinando o Inter, recuperou o Inter, montou um belo time do Inter, de uma boa recuperação nos últimos jogos. E a gente sabe que, assim, para ele confirmar cada vez mais, né, a sua presença dentro do Inter e seguir a sua carreira, ele precisa ainda quebrar alguns muros, que para alguns torcedores ainda não foi quebrado. Tem alguns torcedores do Inter que enxergam ainda o Roger com alguma resistência. Vencendo um clássico, a gente sabe que isso ajuda muito, ajuda muito. E ele sabe disso, ele sabe disso. Perder vai fazer com que alguns brotem dos calabouços dizendo, viu só, gremista, não sei o quê. Tem isso, infelizmente. Como se isso fosse, né? Como se o Roger não quisesse ganhar o Grenal, porque tem uma identificação, está na calçada da fama do Grêmio, por todos os títulos conquistados, o segundo maior jogador vencedor da história do clube. Ele tem todo o respeito dos gremistas, pelo menos deveria ter, e pelo menos de mim ele tem. Agora ele está tentando conquistar o outro lado. E, cara, isso não é nenhuma novidade, né, gente? Pô, a gente já teve vários jogadores, ídolos, referências que saíram de um lado para o outro. Carlos Miguel, por exemplo, vestiu as duas cores. O Arilson vestiu as duas cores. Mauro Galvão vestiu as duas cores. Batista vestiu as duas cores. E tem o Rubens Minelli, treinou os dois. Valdir Espinosa treinou o Inter. Então, assim, tem inúmeros exemplos, tá? Mas não é o objeto desse vídeo. O objeto é de que esse Grenal ele vale muito para o Roger. E vale muito pela tranquilidade que ele pode ter em relação à sua torcida. E, por consequência, se ele não vencer, por uma pressão que ele vai ter nessa reta final, exatamente por não ter conseguido vencer mais do que o Grêmio. Renato. Roger foi auxiliar de Renato. Renato sucedeu o Roger nesse caminho que acabei de citar para vocês na Série B, subindo o Grêmio e depois, né, no ano de 2023,
o Grêmio 22, né? Depois em 23 com o Luizito Soares, né? Era o Renato treinador. E o Roger aí foi fazer a sua carreira no Juventude, ficou um ano sem trabalhar, depois foi para o Juventude e parou no Internacional. O Renato conhece o Roger. O Roger foi jogador do Renato, num Fluminense, campeão da Copa do Brasil em 2007. E o Roger foi auxiliar do Renato no Grêmio. Então, os dois se conhecem muito bem. O Roger conhece tanto o Renato como técnico, que inclusive o substituiu num Grenal em Rivera, que o Roger ganhou por 2-1. Que o Renato não viajou, um Grenal de pré-temporada lá com reservas, lá no começo do ano. Foi o primeiro clássico Grenal, inclusive, do Roger como técnico. O Roger tem 10 Grenais, 5 vitórias, 4 derrotas e um empate. E um desses jogos memoráveis que o Roger tem comandando o Grêmio é um 5-0 sobre o Inter. Aquele jogo que define muito, né? Porque a partir dali o Inter, que vinha de uma década gloriosa, né, a partir de 2005, 2006, com os títulos até 2010, 11 por ali, chega em 15, quando acontece esse Grenal, um resultado que não acontecia desde 1910. 105 anos depois, uma distância tão grande, e aquele Grenal era para ter sido muito mais. O Douglas perde um pênalti, foi um amasso como poucas vezes se viu. Muito por conta do Vitório Pífero, na semana, demitir o Diego Aguirre para criar um fato novo, né, o Grenal do fato novo, colocou o Odair Hellmann como interino, e o que aconteceu foi aquilo, um 5-0 acachapante. Depois o Roger tem esse Grenal do 3-0 que eu citei, depois tem o Grenal do Trator, né, que todos lembram, o gol do Douglas no Beira-Rio, uma rebatida do Muriel, quando o Argel era o técnico do Inter, vazou um áudio para um amigo dizendo: vamos patrolar eles, vamos passar o trator neles. E aí o Douglas vence, né, por 1-0 aquele clássico Grenal, e fica conhecido como Grenal do Trator. Só uma contextualização de que o Roger fez história de um lado e agora está do outro. E o Renato? O Renato sempre teve uma supremacia, números bons em Grenais, como jogador, como técnico, mas ele pode estar diante do seu último na história, porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe se o Renato vai embora ao final do ano, é uma tendência, a gente não sabe se ele volta em algum momento a treinar o Grêmio, talvez até seja uma tendência também, mas não sabemos. Então pode ser o último clássico de Renato comandando o Grêmio. Que última impressão ele quer deixar? E aí tem um ingrediente durante a semana, porque o Renato deu 4 dias de folga para a galera, depois daquele jogo contra o Atlético Mineiro. Todo mundo se reapresentou na segunda, o Renato só na terça. Estava na segunda-feira, no Rio de Janeiro, aquela coisa toda, e a diretoria justificou um trabalho físico apenas, justamente numa semana Grenal. Então, todo esse ingrediente também Renato traz para si, essa pressão. Se ele não ganhar, é porque deu um dia a mais de folga, porque ele não se apresentou, porque estava no Rio tomando chopp, porque não deu a importância necessária, porque o Renato é o mesmo de sempre. Se ele ganhar, aí a gente sabe também, né, que o Renato da praia, que não precisa, que conhece bem o Roger e tudo mais, vai se arvorar na entrevista coletiva. E o Roger vai pegar uma pressão, evidentemente, porque o Inter está melhor na tabela, o Inter está mais bem estruturado e o jogo é no Beira-Rio. Então, o Inter, eu não digo que o Inter é favorito, acho que é favorito, existe favoritismo. Não quer dizer que o Inter já ganhou, mas existe um favoritismo para o Inter. O Grêmio não pode ir lá e ganhar por 2-0, ganhar bem, jogar bem? Pode. Aliás, o Grêmio vem fazendo bons jogos recentemente, e essa é a boa notícia. No que diz respeito ao Grêmio. Se o Inter tem uma evolução constante, nítida, clara, com o Roger Machado, também é verdade que o Grêmio melhorou o seu modelo de jogo a partir do jogo contra o Botafogo, mudando o seu esquema tático. E é curioso, né, que é justamente a mudança desse modelo que paire agora uma dúvida, porque o Grenal é um jogo completamente diferente. Mas aí cabe você mudar justamente num Grenal? Bom, a dúvida é se Alexander Aravena, chileno, que entrou no time a partir do jogo contra o Botafogo como um jogador pelo lado esquerdo que não só ataca, mas defende muito bem, se joga ele ou o Soteldo. O Soteldo, que tinha um desgaste, inclusive, nesse jogo, depois foi para a data FIFA, voltou, e é um jogador de muita velocidade, não tanta velocidade, mas do 1 contra 1, do drible, da jogada pessoal, e que pode, inclusive, jogar pela direita, nas costas do Bernabé, que avança muito, né? Seria uma possibilidade. O Edenilson também é um fiador desse novo sistema tático, aquele jogador pelo lado direito que o Renato adora, desde o Ramiro, depois o Alisson e agora o Edenilson, na figura de um meia-ponta, de um meia que atua pelo lado direito, mas recompondo, caindo por dentro e que tem capacidade para pisar na área, mas ao mesmo tempo marca e ajuda os volantes.
qual será o time do Grêmio. O fato é que o Kahneman já está fora, é um desgaste. Eu confesso que eu fico dividido entre o Kahneman, né? Eu queria ter muito o Kahneman no Grenal, porque o Kahneman no Grenal ele se transforma, mas ao mesmo tempo o Kahneman nos últimos tempos, em alguns Grenais, inclusive comprometeu. Porque o Kahneman faz faltas desnecessárias, ele pega uma pilha muito grande, ele faz pênaltis, ele comete penalidades, né? O VAR atrapalha muito a vida do Kahneman. Então, o Kahneman é um ídolo, eu amo o estilo de jogo do Kahneman, mas em Grenal eu fico preocupado, porque ele muitas vezes, o seu jeito, ele às vezes não colabora. E aí Rodrigo Eli e Gemerson são candidatos, né? Devem formar a dupla de zaga, já que o Gustavo Martins também está fora com uma lesão. Agora, na esquerda, o Reinaldo, que a gente reclama, né? Ele está fora por suspensão. O Reinaldo, no último jogo, implorou um cartão amarelo, né? Naquele jogo contra o Atlético Mineiro, caiu na pilha do Daverson e ficou suspenso. O substituto imediato é o Mike. E o Mike, cara, não inspira a menor confiança, ainda mais num clássico Grenal. Eu não tenho informação, mas eu tenho impressão de que o Renato vai inventar alguma coisa. Não sei se ele vai testar o Fábio por ali, que jogou muitos anos na Europa nessa posição. Fez um grande jogo contra o Estudiantes em La Plata, vocês vão lembrar, pela Libertadores, quando o Grêmio ganha lá com gol do jogada do Gustavinho, gol do Natan Fernandes. E o o que eu estava falando? Meu Deus do céu. E o Fábio jogou muito bem aquela partida. Eu acho que ele vai aprontar alguma. 3 zagueiros já não dá, né? Porque o Kahneman está fora, então ele tem poucos zagueiros à disposição, né? Teria o Rodrigo Caio, que acho que não é confiável fisicamente para um jogo como esse. Então, o que será que ele pode aprontar? A escalação provável tem Marquezinho no gol, João Pedro na direita, Rodrigo Eli, Gemerson e Mike ou Fábio ou alguma outra coisa que o Renato pode aprontar por ali. Vila Sante no meio com o Dodi, não o PP. Acho que eles formam uma boa dupla de zaga, tem uma intensidade ali. O Edenilson lá aberto pela direita, o Cristaldo centralizado, o Aravena pela esquerda e o Bright White no comando de ataque. Esse deve ser o Grêmio. O Internacional tem dúvidas também. E na defesa, tem 3 jogadores que estão voltando de lesão, estão se recuperando. Existe uma dificuldade, né, de que os 3 estejam aptos, né? O Rogel, o zagueiro, o Fernando, o volante, e o Borré, o atacante. O Borré vai para o jogo. O Borré, certeza, foi preservado nos últimos jogos, não tenho a menor dúvida. O Rogel é mais difícil. E o Fernando, até pela idade, né, já tem 37 anos, se eu não me engano, existe uma tendência de que o Rômulo seja abrindo, né, o meio-campo ali, já que o Thiago Maia está suspenso, seria Rômulo e Bruno Henrique. Vamos lá, Rocher, Bruno Gomes na lateral direita, o Cleiton Sampaio e o Vitão. Acho que nesse ponto está uma instabilidade que o Grêmio pode se aproveitar. O Bernabé na esquerda, que também é outra arma que o Grêmio pode se aproveitar. O Bernabé é muito bom ofensivamente, defensivamente nem tanto. Meio de campo com o Rômulo, Bruno Henrique e Gabriel Carvalho. O Alan Patrick, o Wesley e o Borré. Esse é o time do Inter. O Grenal dos técnicos. Roger de um lado, Renato de outro. E o que será que pode acontecer? Eu vou palpitar aqui 1-0 o Grêmio no Beira-Rio, seria lindo, fantástico, mas existe uma supremacia, uma estabilidade maior do lado vermelho, digamos, um bom momento, mas eu estou com uma esperança de que o Grêmio evoluiu nos últimos jogos e vai depender muito do que o Renato estiver entendendo do que representa esse clássico. Ele tem que entender, ele precisa entender o tamanho disso. Perder para o Roger significa uma derrota em todos os sentidos, né? Porque a gente perde um ídolo, um jogador, uma pessoa identificada que vai para o outro lado, faz um bom trabalho e, de repente, imagina, vence um clássico no Beira-Rio, fica em paz com a torcida vermelha, com a torcida colorada, e o Renato vai aumentar ainda mais a pressão para ele, que já é grande nessa reta final, numa espécie de last dance do técnico sob comando do Grêmio. O que vocês acham? Comentem aqui. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!